Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2025, é um mata-mata especial, porque é sobre a Suzano comprar ou vender, depois dela ter caído de R$ 66 em dezembro, agora para 57, e esse foi o vídeo de maior visualização do canal, 44 mil visualizações. Vamos lá, então, pessoal? Começando. Eu vou olhar o quarto trimestre, vou fazer projeções, preço justo, vou comparar meu preço justo também com o mercado, vou falar dos riscos da companhia e vou fazer uma recomendação muito bem detalhada e fundamentada, considerando não apenas potencial de valorização de dividendos, mas também os riscos. A maioria dos analistas não dá ênfase, no caso de Suzano, para os riscos, e isso é muito importante. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que todo mundo entenda o que faz a Suzano. Ela é uma empresa de celulose e papel, na verdade o nome é Companhia Suzano de Papel e Celulose, porque ela nasceu na cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo, e ela tem uma capacidade de produção de 13 milhões e 400 mil toneladas de celulose por ano. É muita coisa, ela é a maior produtora de celulose do mundo. E é equivalente a quase 80% da receita, 79% da receita no quarto trimestre. Então, quando você pensar o que vai fazer as ações da Suzano subir ou cair, pense sempre na celulose. A primeira coisa. A segunda coisa é se a celulose, o preço está subindo ou está caindo, e o preço é em dólar. E a terceira coisa, como o preço é em dólar, o quanto está o dólar no dia, ou no mês, ou na semana, para a Suzano é muito importante, porque ela vai ter um nível de receita com dólar a 5, a 5,50, a 6, a 6,50. Então, é importante, quanto mais alto o dólar, melhor para a Suzano. Ela também faz papel, 1 milhão e 700 mil toneladas por ano. Essa é a capacidade de produção da Suzano. E uma parte da celulose que ela produz, uma parte pequena, ela não vende, em torno de 10%, e ela consome internamente para quê? Para 5 linhas de produtos: imprimir e escrever, papel A4, você conhece, o report, o não revestido, o livro, cadernos, o revestido, que é mais sofisticado, projetos gráficos, o papel cartão e os especiais. Somando esse grupo daí, dá 11 mais 2 mais 3, 15, 16% da receita da companhia vem dessas 5 linhas de papel, principalmente o report, imprimir e escrever. Bens de consumo é o terceiro grupo de produtos da Suzano, 280 mil toneladas por ano, é mais modesto, 5% da receita. E o que ele faz? Está aí na foto o papel de toalha Mimo, o papel higiênico Neve. O que é? São bens de consumo para solucionar necessidades de higiene, limpeza e cuidados da família e do lar. Papel higiênico, papel toalha, guardanapos e fraldas. Agora você entendeu, de uma vez por todas, quais são os produtos da Suzano. Como eu já tinha dito, ela é o maior produtor de celulose do mundo, um dos maiores produtores de papel, ela também é forte em papel, e os produtos que ela faz atingem nada mais, nada menos do que 2 bilhões de pessoas no mundo. O mundo tem 8 bilhões, você tem 25% do mundo sendo impactado por produtos da Suzano. É uma baita empresa. Ela tem 12 fábricas no Brasil. Essas fábricas são supridas por 2,6 milhões de hectares de base florestal. Você sabe que, para fazer a celulose, você tem que ter a árvore. Aqui no Brasil, a árvore de eucalipto, que é uma árvore que cresce mais rápido, cresce em torno de 6, 7 anos, do que na Escandinávia, que é em torno aí de 13 a 14 anos. E aí, o que acontece? É mais barato, porque ela dá fruto antes, você gasta metade do dinheiro
ou menos, e a Suzano tem o menor custo de produção de celulose do mundo. E ainda ela tem 3 portos para as exportações. Depois de você entender o que é e a grandeza e a importância da Suzano, você vai olhar a governança corporativa, que é fundamental. Você precisa saber quem são os controladores, se eles agem corretamente com o mercado, com a empresa, com os investidores. Ela tem 100 anos de vida. Família Pfeffer foi quem fundou, o Leon Pfeffer, imigrante da Europa. Depois, o filho dele, o Max Pfeffer, e os filhos do Max Pfeffer, os 4 irmãos Pfeffer. A Suzano Holding tem a família Pfeffer, também tem os 4 irmãos Via com 15% e a Alden, fundo de investimento em ações, com 2%. A Alden é o sobrenome de um investidor que tem participações importantes em grandes empresas brasileiras. Suzano é uma delas. E eles têm um acordo de acionistas que pega 45,3% das ações até 2043. Isso é muito importante, porque dá tranquilidade que não vai ter nenhum problema do que? Problema de societário, isso é muito importante. E o free float, o quanto a gente, investidor, pode comprar, 50,9%. Está no novo mercado e é 100% de tag along. Isso é importantíssimo. E as empresas que têm 100% de tag along merecem uma precificação maior. Por quê? Porque se vier um grupo ou uma empresa querendo comprar o controle da Suzano, você, qualquer investidor, vai receber exatamente o mesmo. Então, se as ações estão R$ 58,00 e chega alguém querendo pagar R$ 80,00 para fechar o capital, você vai receber igual. Em outras empresas, onde a ON quase não é negociada, só tem PN, você não vai receber absolutamente nada. E ela negocia, último número, 464 milhões por dia. Ela está no índice de sustentabilidade da B3, que é muito importante, porque lá só entra empresa que realmente contribui para a sustentabilidade do mundo, e ela tem ADR, também muito importante, porque o investidor estrangeiro, que é onde está a maior parte do dinheiro, ele podendo comprar via ADR, ele vai olhar mais a companhia, e essa companhia tende a se valorizar mais do que aquelas que não têm ADR. Outra coisa importante da governança corporativa, a empresa tem 4 membros independentes de 9 e tem uma representação no conselho de administração de 2 mulheres. Isso daí a gente espera que ao longo dos anos equilibre e vá na direção dos 50%. Tem todos os comitês de apoio necessário para a governança corporativa, auditoria, gestão, estratégia, sustentabilidade de pessoas, remuneração e elegibilidade. E, como eu disse, está no novo mercado, maior nível de governança, com tag along, e tem programa de ADR na Bolsa Americana. Aqui eu vou mostrar os resultados. Por que é tão importante os últimos resultados? Porque eles mostram até onde a empresa já foi na última data que saiu, portanto, 31 de dezembro. E vocês vão ver números ótimos daqui para frente. Crescimento da receita de celulose em 2024. Cresceu 23%, você está vendo aqui no slide do meu lado esquerdo, você vê a receita com celulose atingiu 37 bilhões, crescimento de 23% no ano, e no quarto trimestre cresceu 44%. Para 11.200. Por que, Flávio, que cresceu mais no quarto tri do que no ano? Porque em 21 de julho, você está vendo aqui em preto, no segundo bullet, o que aconteceu? Entrou em operação a nova unidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Essa unidade tem uma capacidade produtiva de 2.255.000 toneladas de celulose por ano.
Isso fez o quê? Que a empresa vendesse mais, principalmente no quarto trimestre. E também o preço médio da tonelada foi maior, 3%, e isso permitiu o dólar também que tivesse esse crescimento. Ok? Agora as vendas de papel, 9,8 bilhões de receita em 2024, cresceu 8%, e no quarto trimestre cresceu 15%. Por que o crescimento foi maior? Porque a Suzano adquiriu 2 fábricas de papel cartão nos Estados Unidos, pagou 110 milhões de dólares, e essas 2 fábricas têm o nome de Suzano Packing US, e entrou no resultado a partir de outubro de 2024. Além disso, o preço médio do papel subiu no período 3%, e isso é mais um ponto positivo, que a gente vai ter mais receita nas projeções de 25 e 26, porque tem a fábrica nova da Suzano Packing US, tem a unidade de Ribas do Rio Pardo. Agora a gente vê o EBITDA, olha só como cresceu o EBITDA. O EBITDA ajustado da celulose bateu 20 bilhões e 900 em 2024, 5 bilhões e 700 no quarto trimestre. Cresceu 37% em um ano e cresceu 53% no trimestre. É um baita de um resultado. A Suzano está de parabéns, e ela está colhendo os frutos do investimento lá em Ribas do Rio Pardo. Na área de papel, o EBITDA caiu um pouquinho, 3%, de 3 bilhões e 100 para 3 bilhões e 24, e no quarto trimestre ficou estável em 750 milhões. E aí teve a questão por que o custo foi maior, né? Teve o CPV Base Caixa impactado por essa nova operação da Suzano Pec, e maior gasto com despesas de vendas gerais administrativas pela elevação dos gastos com pessoal e a nova operação da Suzano Pec. Geração operacional de caixa, isso eu trago quando as empresas publicam, que é o seguinte: uma evolução em relação ao EBITDA. A gente pega o EBITDA, tira o CAPEX, que é o investimento em manutenção, e sobra a geração operacional de caixa. Os números são muito bons. A geração operacional de caixa foi 13 bilhões e 900 em 2024 e 4 bilhões e 200 no quarto tri de 2024. Cresceu 52% a geração operacional de caixa em um ano, o de 24 sobre 23, e cresceu 92% a geração no quarto trimestre. Na parte de papel, teve uma ligeira queda no ano, de 2.400 para 2.300, e no trimestre, um aumento de 4%. Então, antes de falar do resultado financeiro, vocês já viram que volume cresceu, preço cresceu, receita cresceu, EBITDA também, principalmente na celulose, já o papel foi mais estável, e a empresa teve um baita resultado, tanto no quarto trimestre como em 2024. Agora a gente vai para a parte do resultado financeiro, porque a Suzano é uma companhia de capital intensivo, como é Petrobras, Vale, Klabin, Gerdau, e essas empresas fazem dívida para os seus grandes investimentos, depois termina o grande investimento e começa a pagar a dívida. Vamos ver a dívida da Suzano como foi em 2024. As despesas. Despesa financeira 5 bilhões e meio em 24, receita 1 bi 700, resultado 3.800 de despesa financeira líquida, que a gente chama resultado financeiro caixa. 3.800 para uma receita aí perto de 40 bilhões é um número ok.
dá 10% da receita, não é preocupante. Agora eu estou mostrando para vocês, no slide 18, o resultado financeiro não caixa e apenas contábil. Por que chama não caixa e apenas contábil? Porque não tem saída de caixa e nem entrada. Ele tem um ajuste contábil pela variação monetária e pela variação do dólar. Nesse quesito, em 2024, houve um resultado financeiro de variação cambial e monetária negativo de 15,8 bilhões, teve um resultado negativo de 9 bilhões e 100 na parte de derivativos, e isso somou um resultado negativo de 24,9 bilhões. O número é grande, mas o número não tem saída de caixa. Então, não é um número preocupante. Continuando, o que eu fiz agora? Eu somei a parte caixa e a parte não caixa. A caixa do ano, vocês lembram, eu falei 3.900, não caixa, apenas contábil 24.900. Então, o resultado financeiro no ano foi negativo em 28 bilhões e 600. E por que teve esse negativo, apesar de não ser caixa? Porque o dólar se desvalorizou bastante, começou a 4,87 o ano, terminou 6,19, e as companhias são obrigadas a corrigir a dívida. Então, se a empresa tinha 100 milhões de dívida, multiplicava por 4,87 e dava 487 milhões de reais. Passou um ano, o dólar está 6,19, aqueles 100 milhões de dólares vai de 487 milhões para 619. Faz um pelo outro, a dívida não foi paga, não teve saída de caixa, faz a diferença, essa diferença se transforma num resultado financeiro não caixa e apenas contábil. Ok? Então, não é uma coisa preocupante. Agora eu vou mostrar para vocês um quadro que eu fiz que não tem no release, que é o lucro líquido ajustado, você está vendo aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar que, tirando esse resultado financeiro não caixa, o resultado da empresa seria 8. Se for no release, a empresa teve um prejuízo de 7 bilhões em 2024, contra um lucro de 14 bilhões no ano anterior. Dá até a impressão que a empresa foi mal, mas ela não foi mal. Na verdade, o lucro líquido dela ajustado, tirando a parte não caixa, foi de 17 bilhões e 900. E aquele 14 bilhões e 100 do ano passado foi menos, porque tinha esse efeito não caixa, foi só 5,6 bilhões. Então, um belo resultado, e vocês têm aí com exclusividade. Agora, uma parte muito importante, porque a Suzano é uma empresa que trabalha tomando dinheiro, investindo, depois desalavancando, e ela terminou o ano com 79 bilhões de dívida líquida, que é um crescimento bem expressivo sobre os 55 bilhões do ano anterior. Cresceu 23 bilhões de dívida líquida, mas não é preocupante. Primeiro, o aumento não é que houve um aumento real de dívida. O que houve é que o dólar subiu, que eu já falei, de 4,87 para 6,19, e a dívida dela em dólar foi corrigida. Mas isso, por que isso não preocupa? Primeiro, porque praticamente 80% da receita da Suzano é atrelada ao dólar. Então, tem um hedge estrutural. Você tem dívida em dólar, mas você tem receita em dólar. Você não pode ter dívida em dólar quando você tem receita em reais. Você não pode ter, por exemplo, uma empresa de saneamento com um monte de dívida em dólar recebendo em reais. Aí não fecha a conta, ou uma empresa de telecom, uma empresa de energia elétrica. E, além disso, vocês estão vendo aqui, eu escrevi no slide, o endividamento líquido da Suzano deve diminuir em 36 bilhões em 2025 e 2026. Por quê? Porque tem a nova unidade de Ribas, que está operando a 100%, e não há grandes investimentos programados. Então, a chance
de cair bastante, é praticamente cair pela metade, é grande nos próximos 2 anos, é o que o mercado chama de desalavancagem. Em seguida, eu vou mostrar para vocês a projeção que eu fiz para 2025 e 2026, para todo mundo entender como que a Suzano está evoluindo. Ela sai de uma receita líquida de 39 bilhões em 2023, vai para 47 em 2024, depois vai para 52, 57. Ela cresce 44% a receita dela. É um baita resultado. Você tem pouquíssimas empresas no Brasil que podem crescer assim constantemente. E é a combinação de 3 fatores: aumento da capacidade produtiva, aquisições de linha, novas fábricas de papel, o aumento da produção é de celulose, papel é de aquisição, você tem um dólar mais alto e você tem preço tanto do papel como da celulose devendo subir em 25 e 26. Eu vou mostrar, a Suzano já fez um aumento agora em dezembro, que entrou em vigor dia 1º de janeiro. Com isso daí, o lucro bruto cresce 72%, a margem bruta 7,2%, o EBITDA ajustado cresce 59% e a margem EBITDA vai de 49% para 54%. Esse lucro líquido do exercício de 14 é aquele que está com a parte do financeiro não caixa. Se você tirar esse 14,1 de 23, vira em torno de 6 bi e vai para 9 bi 300, 50% de aumento. Mostrar para vocês dividendos da Suzano para 25 e 26. Primeiro, o dividendo de 23 foi 1,5 bilhão, que deu R$1,1633, um yield de 2,2. Em 24, ela distribuiu 2,5 bilhões, R$2,0173, 3,6%. A Suzano não é um caso, não é um investment case de dividendos. Você não compra a Suzano para receber dividendos, você compra a Suzano para receber o crescimento de produção, para pegar o crescimento de preço e para pegar o crescimento do dólar. É um conjunto de fatores, além dela ser uma empresa extremamente bem gerida. E você vê que mesmo com o crescimento todo de 50% do lucro, os dividendos de 2026 não chegam a 5% de retorno de yield, o retorno da VC 3,8%. Agora, o valuation da Suzano por EV/EBITDA, que é como eu faço com a maioria das empresas, tirando bancos e seguradoras que eu faço por PL. O valor de mercado da Suzano em 17 de fevereiro era 73 bi, dívida líquida 79 bi no fechamento de dezembro, valor total dívida mais mercado 152 bi, aí eu divido com a projeção que eu fiz de 28 bilhões para 2025 de EBITDA, dá 5,4 de EV/EBITDA. É muito baixo, a média histórica da Suzano é em torno de 6,4. Se o EV/EBITDA da Suzano for para 6,4 em dezembro, o preço dela, a cotação, deve chegar a R$80, potencial de valorização 38%. É um baita potencial de valorização numa super empresa. O ano passado eu fiz esse mesmo mata-mata, deu R$70 para dezembro e bateu R$66. Agora eu vou comparar o preço-alvo que eu calculei com a média dos analistas que está no site br.invest.com. Os analistas têm uma média que eu peguei no dia 18 de fevereiro, estava em 81,97. Conforme os analistas vão revendo, essa média pode subir ou cair, a média de 81,97. Eles estão um pouquinho acima do que eu e, portanto, o upside deles é 43%. E também, muito importante, dos 15 analistas, 13 têm recomendação de compra, só 2 manter e 0 venda. Então,
nesse momento que você está vendo o vídeo, nessa semana, na outra semana, vai ter 13 analistas sendo consultados por clientes ou ligando para os clientes falando compra Suzano, que o preço-alvo é R$ 81,97, 42% de upside. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Mata-Mata, essa empresa sensacional que é a Suzano, que eu gosto tanto. Espero ter ajudado você nas suas decisões de investimento, com uma análise serena e baseada exclusivamente em fundamentos. Bons negócios e obrigado pela audiência e pela paciência. Um abraço.